Boa noite a todos. Hoje eu quero conversar com vocês, se você puder abrir o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje nós iremos conversar sobre o querigma apostólico. Há algumas semanas atrás, nós conversamos sobre... Eu fiz uma introdução a respeito do contexto evangelismo e discipulado. Lembram que a gente conversou sobre como é importante nós entendermos o que aconteceu conosco. Então eu ressaltei a importância de você entender o que está ocorrendo em você, o que foi operado em você, qual é a natureza da salvação para você. Então eu comentei que se você não tiver a capacidade, o entendimento de quem você era e o que aconteceu com você, isso vai dificultar a apresentação do evangelho para o outro. Porque você não entendeu o que aconteceu com você, a natureza e a profundidade de quem você é e como isso afeta todas as outras coisas. Então eu fiz aquela introdução, eu falei sobre 3 problemas relacionados à evangelização. Quem lembra? Convite para vir à igreja. Eu falei que isso não era evangelização. Depois eu comentei com vocês que a segunda coisa, o segundo mito, era aquele mito do levantar as mãos, né? E ir à frente. Eu expliquei para você que isso também era um mito, porque se isso não vem acompanhado com a exposição do evangelho, você não tem como entender o que está acontecendo naquela expressão. Venha à frente e entregue a sua vida a Jesus. Então eu falei que aquilo é a forma de Deus nos atrair o nosso olhar ao Filho dele. Então Deus nos chama, nos atrai através do apelo, mas é necessário imediatamente que aquela pessoa que foi à frente, levantou a mão, decidiu-se por Jesus naquela noite, automaticamente, imediatamente, posteriormente, ela receba o conteúdo do Evangelho, para que ela possa entender o que aconteceu, para que ela possa se arrepender de verdade e coloque toda a sua fé em Jesus Cristo, a partir daquela compreensão do Evangelho que ela vai receber através da minha e da sua vida. Então eu falei para vocês que a igreja, ela tem a responsabilidade, Deus atrai, mas a responsabilidade de apresentar o conteúdo do evangelho está em nossas mãos. Então esse era o segundo, no caso aqui inverti a sequência, ele era o último mito. O mito, vamos colocar agora, o terceiro mito seria o mito do comportamento. Eu evangelizo pelo meu comportamento. Eu não preciso dizer nada a ninguém. A pessoa pode olhar o meu comportamento, ela vai ser evangelizada. É um outro mito. Aí nós trabalhamos sobre a questão da oração, ou o exemplo de Francisco de Assis, né? Quando te faltar o exemplo, o posicionamento, né? Aí você prega por meio de palavras, o que é um erro. Nós não fomos convocados para evangelizar através do comportamento, ainda que o nosso comportamento é muito importante como testemunho, mas evangelizar, pregar o evangelho é pronunciar palavras, é explicar para o outro o que é o evangelho. Então nós tratamos desses 3 mitos, desmistificando essa ideia. Por quê? Porque isso causou um problema para nós, como igreja, que colocamos essa responsabilidade, ou criamos esses mitos e achamos que evangelizamos alguém. Por exemplo, você convidou o seu vizinho, ele veio para um culto público nosso,
entrou, saiu, não entendeu nada do que aconteceu, mas você, na sua mente, na minha mente, entende que evangelizamos aquela pessoa, sem compartilhar com ela o evangelho, sem comunicar a ela o evangelho. Mas na nossa mente, aquela pessoa foi evangelizada. Pô, eu levei o fulano lá na igreja, pô, ele foi lá, tá evangelizado. Não vou ficar, assim, vamos até usar, né? Não ficar lançando pérola aos palcos. Pô, ele já foi evangelizado, cara. Eu levei ele lá no culto de domingo. O cara não entendeu nada no culto de domingo. A palavra que foi ministrada, o pastor trouxe uma palavra, o preletor da noite trouxe uma palavra que fala do contexto de quem está na igreja, quem já conhece o Senhor Jesus Cristo, e às vezes o pastor naquela noite não expôs o evangelho, ou ele fez um apelo, o teu amigo foi lá na frente, você falou, pô, legal, ele entregou a vida para Jesus, e ele entendeu o que ele fez, ele está entendendo quem ele é, o que ele está fazendo ali, quem é Jesus, o que Jesus fez por ele, porque no apelo a gente não sabe o que é isso. Muitas vezes o pastor não explicou, ele fez o apelo, a pessoa foi, entregou a vida dela para Jesus. Mas quem é Jesus? Por que eu entreguei minha vida para ele? O que é o livro da vida? Porque que pecado eu estou confessando? O que é o pecado? Ele não sabe. Então, conversamos aqui o quê? Viu? Imediatamente, não precisa esperar a convocação de ninguém. Viu alguém lá, viu que o cara está meio perdidinho, não tem ninguém do lado dele, vai lá, se apresenta. Ó, eu sou fulano de tal, essa aqui é minha família, se você estiver com a sua família. Vamos trocar aqui os nossos telefones, número de telefone. Esse aqui é o meu número de telefone. Me passa o teu. Posso entrar em contato com você? Vou entrar em contato com você essa semana para a gente tomar um café, marcar, tomar um café, eu te conhecer, você me conhecer. E eu preciso falar quem é Jesus para você. Eu preciso te explicar o que é o Evangelho. Eu preciso que você tenha noção do que você fez, o que você fez nessa noite aqui, ou nessa manhã, ou nessa tarde, nesse ato público. Deus te atraiu, mas a gente precisa ter essa conversa aí. Então não precisa esperar ninguém, olha, alguém acompanha. Entendeu? É nosso trabalho, nossa responsabilidade como igreja. Então esse foi a minha primeira parte. Eu falei sobre aquela questão da responsabilidade quando você não tem consciência daquilo que Cristo fez por você, você vai de alguma forma negligenciar a urgência da proclamação, porque você entende e eu entendo que eu evangelizo o Flávio amanhã, pô, mas o Flávio faleceu hoje e o Flávio vai estar perdido por toda a eternidade por minha negligência, por tua negligência. Você tinha a palavra de conhecimento, a palavra de verdade que poderia ser testemunhado por Fábio ou para qualquer outra pessoa, mas você não se dispôs, depois eu vou lá, não é tão urgente assim, porque você não entendeu quem você era e qual a condição para onde você estava destinado. E quando isso nos foge da mente e do coração, automaticamente a evangelização se torna fraca. A questão da urgência, ela se torna muito limitada. Eu não me preocupo. Eu citei até o exemplo do Fábio, né, do teu amigo de serviço que morreu e você ficou impactado com alguma pessoa que está ali, do teu lado, todo dia, de repente, morre. Esses dias eu conversava com um amigo aqui, um amigo não aqui, ele me procurou para relatar que o amigo de serviço dele se enforcou. Aí eu falei, mas você teve a oportunidade? Não, pô, eu fiquei preocupado, se eu tivesse... Aí ele falou assim para mim, se eu tivesse um pouquinho melhor, né, minha condição espiritual tivesse um pouquinho melhor, mas assim, eu não me sinto culpado, porque eu conversei com ele, abri, ele era meio fechado e tal. Mas eu digo a questão da urgência, você entende? As pessoas estão do nosso lado, elas estão morrendo, elas estão indo para o inferno, e a gente tem o bilhete premiado, e a gente não compartilha com elas o Evangelho de Cristo. Aí eu falei, por que isso acontece? Porque a gente não tem senso de urgência. Isso não é impactante para nós. Aí eu contei para vocês a história do ateu, e o amigo dele
a carta de um ateu para o seu amigo. Ele falou: se você acredita realmente nisso, você deveria estar pelos 4 cantos no mundo gritando sobre isso. Mas você é como alguém que está no semáforo vendo todas as pessoas caírem, atravessarem uma via de movimento, serem atropeladas, mortas, e você nada faz. Você poderia impedi-las, mas você está olhando aquilo e aquilo não mostra, não revela nenhum tipo de sentimento em você. E essas pessoas estão sendo jogadas ali naquela avenida, mortas. Então ele usou palavras bem duras, né, com o seu amigo, falando: olha, eu não creio, eu sou um ateu. Mas se você crê realmente nisso, você deveria estar nos 4 cantos desse mundo gritando para que as pessoas se arrependam. Porque do jeito que você diz que a coisa vai ser, você deveria estar muito preocupado. Aí ele fala assim: o que eu vejo na sua vida não é isso. Você está preocupado comigo. Mas o que eu estou vendo na sua vida não é nenhuma preocupação com os demais. Então isso foi o quê? Chocante. Então, qual é a proposta aqui? Hoje é apresentar. Naquela outra aula, eu fiz essa desconstrução, tentando mostrar como isso é urgente para nós. Aí eu falei para você que tem 3 possíveis ambientes. Por que você não evangeliza? Talvez você não tenha nascido de novo, existe essa possibilidade, e você não se preocupa em repassar isso para ninguém, porque você não tem essa ação do Espírito em você, porque você não nasceu de novo. Esse é o primeiro ponto. Existe essa possibilidade? Existe. Porque eu sou tímido, me sinto incapaz. Até aí tudo bem, a gente pode orar, o Espírito Santo pode trabalhar isso. Ou porque não sei como compartilhar isso. Porque se eu não sei compartilhar é porque alguém nunca me falou, então a gente precisa trabalhar essa questão. Então qual foi a proposta? Pelo menos apresentar para você o núcleo. Qual é esse núcleo e o que você deveria falar para alguém? Por exemplo, se eu perguntar para você o que você deve falar para uma pessoa que não conhece Jesus? Agora parecido isso. Como explicar isso? Tirar isso da cabeça. Como é que você faz isso? Entendeu? Como é que você lida com isso? Como é que você fala? O que eu devo falar para alguém? Então, Deus pode atrair essa pessoa? Pode. De repente a pessoa chega, abre o coração para você. E como é que eu compartilho? Qual é o conteúdo do Evangelho que eu devo compartilhar com essas pessoas? Então, a nossa proposta hoje é apresentar o conteúdo. Não todo ele, só a primeira parte dele. Para você não ficar com a cabeça cheia e sair daqui bêbado, trombando de tanto conhecimento que você vai ganhar nessa noite. O que você diria para essas pessoas? Por exemplo, imagina aí, se você tivesse que me evangelizar nessa noite, o que você deveria falar para mim? Por exemplo, por onde você começaria? O que eu necessito como alguém que não conhece o Senhor Jesus Cristo? O que eu necessito escutar? Você já se fez essa pergunta? O que teu vizinho precisa escutar? O que teu amigo de trabalho precisa escutar? Como e o que você deve dizer para ele? Vamos à igreja no domingo? Isso é evangelização? O que dizer? Então nós vamos olhar nessa noite o conteúdo da mensagem apostólica, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o querigma apostólico. Já explico para você o que é isso, tá? 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e o verso 4. Diz assim o texto. Eu poderia pegar do verso 1, mas eu vou só concentrar no querigma, tá? De fato, isso é o que Paulo está dizendo. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido. Em algumas versões, o que eu recebi. Tá? A saber, o que ele recebeu?
Aí ele vai falar, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. É só isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Veja, quando eu falo querigma, a palavra querigma, que de queijo, querigma é o conteúdo. Imagina assim, existem palavras dentro do texto bíblico que vão mostrar para você, por exemplo, o que é proclamar, a proclamação. Então, você tem lá uma palavra para isso. O querigma, ele é mais ou menos o conteúdo daquilo que vai ser pronunciado. Vamos dizer assim, o querigma é a mensagem em si. Entende? Por exemplo, eu venho nessa noite conversar com você, eu trago uma mensagem específica nessa noite para você. Essa mensagem específica que trago nessa noite poderia ser chamada o querigma do Andrezinho. Então, quando eu falo o querigma apostólico, eu estou querendo mostrar para você o que os apóstolos estão pregando em todas as Escrituras. Eu não vou entrar nesse contexto de todos os textos, tal. O que você precisa entender nessa noite é que o querigma, ele é o conteúdo. Quando você analisa os textos de proclamação dentro do texto de Atos, ou até mesmo nas falas de Paulo, você vai ver que o conteúdo dele, o evangelho dele, tem esta dimensão, ou esta ideia central. Qual é a ideia central? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Quando você abre o texto, por exemplo, de Atos 2, qual é a proclamação de Pedro naquele famoso sermão dele? O que está lá no meio de tudo aquilo? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Aí ele vai colocar, vai identificar que culpados são aqueles que estão escutando. Vocês são culpados, vocês é que mandaram ele para a cruz, tal. Então ele vai dar aquele choque de realidade e vai convocar quem o escuta ao arrependimento. Então Pedro vai falar, agora vocês devem... Eles vão entrar em um desespero tão grande que eles vão falar, olha, queremos ser batizados hoje. E o texto diz que mais de 3.000 pessoas foram batizadas naquele momento. Então, o que Pedro trabalhou naquele contexto? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. O que Paulo está dizendo nesse contexto aqui? Ele está trabalhando a centralidade do Evangelho. Então, quando eu falo o que é o Evangelho, ou qual é a mensagem que está no centro da proclamação da igreja, é o querigma apostólico. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo ressuscitou. Isso é o que a igreja precisa falar. Isso é o que o teu amigo de trabalho precisa escutar. Ele não precisa se identificar primariamente com a música, com o ambiente da igreja. Ele precisa se sintonizar e entender a necessidade da morte de Cristo por ele, por causa da condição dele. Se ele não entender isso, qualquer outra coisa que você coloque neste ambiente está errado. É você trocar, inverter o papel. Veja, a igreja, instituição, comunidade que se reúne ao domingo, à terça e qualquer dia da semana que ela se reúne, ela é o poder de atração. Ela está ali para que o mundo veja e fale, olha, que coisa diferente, comportamento diferente, pessoas diferentes. Vou naquele lugar. Ele entrou, ele precisa ser atingido pelo Evangelho. Lá na minha rua, na sua rua, no seu trabalho, no meu trabalho, onde você estiver, a pessoa precisa olhar em você e ser atraída pelo seu estilo de vida, pela sua forma de se comportar, pela sua forma de falar,
Então ela vai falar, poxa, é diferente, o que está acontecendo ali? Por que você é diferente? Sou diferente porque um dia eu tive um encontro com Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Aquele que morreu por mim. Aí você abre o pacote, joga o combo na vida dele, na mente dele, no coração dele. O que eu preciso deixar claro aqui, primariamente falando, é que você não busca resultados. Você não foi chamado para obter resultados, nem realizar resultados. Você foi chamado, eu fui chamado, capacitado pelo Espírito Santo para testemunhar. O resultado é somente pertencente a Deus. Eu não tenho poder para virar chave. Ninguém aqui tem poder para virar chave, convencer o outro. Mas eu tenho que ser certeiro naquilo que eu vou falar, com a intenção de convencer quem me escuta. Então eu preciso ser pontual, objetivo, com a intenção com que aquele que me escuta se arrependa dos seus pecados. Mas a chave, só quem pode virar é Deus. Para que ela, agora caiu a ficha. Sabe aquele, por exemplo, o texto de, se não me falha a memória, Atos 16, Lídia vai escutar Paulo anunciar o evangelho, comunicar alguma coisa acerca da palavra. O texto é claro em dizer assim, e o Senhor e o Espírito lhe abriu o coração para que ela pudesse entender tudo aquilo que Paulo estava dizendo. Então, Paulo tem o poder de testemunhar. O Espírito Santo tem o poder de abrir mente e o coração daquele que escuta. Isso não é trabalho meu. O problema é quando as pessoas chegam a nós, nem o básico, que é a nossa parte, a gente sabe fazer. A gente quer inventar um monte de coisa e a pessoa não recebe o Evangelho. Ela precisa receber o Evangelho. Paulo fala o que aqui nesse texto? O que eu recebi. Veja que Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. Não teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco? A caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor. Paulo, porque me persegue, aquela coisa toda, tal, cego, vai para casa, Ananias vem, ora, tal. Mas veja só que interessante. Mesmo assim, mesmo com esta experiência profunda de entender que aquele é o Cristo que foi crucificado, Paulo teve que passar por um tipo de discipulado para receber da igreja o conteúdo do Evangelho. Veja que coisa interessante. Ele teve uma experiência profunda. Entendeu? Ele vai dizer o quê? Eu vi Jesus como os outros apóstolos. Ainda que eu tenha sido o último, aí o pior deles, eu ainda vi Jesus. Mesmo tendo essa experiência profunda de ter visto Cristo, ele não escapou do discipulado e de receber. Veja só o testemunho dele. O que eu recebi, eu estou transmitindo. Aí você vai falar, ele recebeu de Jesus. Não, o termo aqui não é receber de Jesus. Essa palavra receber aqui, o que eu recebi, é um termo técnico que fala de um mundo rabínico da época de Paulo, que é o mestre transmitindo ao aluno, o rabi transmitindo à comunidade dentro ou no ambiente da sinagoga o ensinamento acerca das escrituras ou coisas desse tipo. Então aqui você está lidando com alguém que vem, senta com você e transmite este conhecimento. Não foi uma coisa de revelação, e eu não estou dizendo que Paulo não tenha tido essas revelações, ele teve, mas aqui o contexto não é esse. E não cabe aqui essa ideia de uma revelação, não nesse contexto. O que Paulo recebeu da igreja, possivelmente da igreja de Damasco, possivelmente pela vida de Barnabé, que apresenta Paulo, leva Paulo para a comunidade ou para a igreja que está em Damasco. Quem fica muito tempo com Paulo é Barnabé. Então, possivelmente, Paulo recebe muito conteúdo relacionado à vida e à morte de Jesus através da igreja, através de Barnabé. Então, o que Paulo diz nesse texto é assim: o que eu transmiti a vocês é algo que eu recebi. E o que ele vai falar aqui? Qual é o propósito da sua mensagem? A primeira coisa que ele vai dizer: Cristo morreu
pelos nossos pecados. Então, dentro desse contexto, o que uma pessoa precisa escutar? A primeira coisa que você encontra no querigma apostólico é a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que, ao estabelecer o contato com alguém, ao sentar com alguém para explicar o conteúdo do Evangelho, a primeira coisa que essa pessoa precisa entender é por que Cristo teve que morrer. Então, Paulo fala, olha, o que eu recebi. O que eu recebi? Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso assim, é muito importante. Você não pode, eu não posso fugir deste contexto. Eu não posso escapar, você não pode escapar, não podemos escapar desse contexto. É necessário que eu, ao me assentar com alguém para falar sobre Jesus, deixe claro para ela, de primeira mão, a morte de Cristo. Porque Cristo teve que morrer. Isso é um problema central. As pessoas precisam saber por que Cristo morreu. Quando você for apresentar o Evangelho para alguém, você não pode começar por outra coisa a não ser a queda, a não ser a separação que existe entre o ser humano e Deus. Você não pode dar contornos, não pode inventar, não pode ficar com medo, você tem que ser realista e trabalhar com esse contexto. Porque o que Paulo recebe é o quê? O Cristo que foi morto. Ele agora está corrigindo um erro de uma comunidade através do quê? Do querigma. Ele precisa repetir o querigma. Ele precisa ressaltar para a igreja em Corinto que o que eu transmiti foi que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele está lidando, o capítulo 15 aqui, ele está lidando com um problema relacionado à ressurreição. Mas Cristo teve que morrer, primeiramente, pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia, que é o outro tema que a gente vai falar depois. Então eu preciso lidar primeiramente com este dilema chamado a morte do Senhor Jesus Cristo. Por que Cristo morreu? Porque Cristo, às vezes, ele vai ser oferecido como aquele que soluciona problemas. Vem aqui que Cristo vai solucionar um problema da tua vida conjugal, vai resolver um problema do que tu tem aí no teu carro, vai resolver um problema relacionado à tua dívida, ou coisas desse tipo. E em último, lá no final, quando você achar que deve e tiver um momento oportuno, você fala sobre a morte de Jesus. Engraçado é que nenhum deles fez isso. A igreja nunca apresentou Jesus para resolver problemas, ela sempre apresentou primariamente Jesus para resolver o problema central de todas as coisas, o pecado, a natureza pecaminosa daquela pessoa. Eu não estou dizendo e não posso dizer que Jesus não resolva problemas. Isso é fato, resolve. Mas isso não é o conteúdo central do Evangelho. Então eu não preciso oferecer o que Jesus faz. Eu primeiro preciso oferecer Jesus como ele é e o que ele fez por essa pessoa. As outras coisas se tornam secundárias. Não posso enganar. Às vezes você quer enganar, né? Você quer fazer um joguinho. Eu vou te apresentar Jesus que resolve o problema, depois eu te mostro o Evangelho. Aquela malandragem. Eu preciso... primeiro eu vou te mostrar. Não, mostre a coisa como ela é. Porque no dia que Jesus não fizer, e vai existir dias em que ele não fará, o que vai te fazer permanecer nele e com ele é a cruz. É o que ele fez por você e por mim na cruz. Porque nem todos os dias vão ser bons na vida cristã, na caminhada cristã. Vai falar para o teu irmão que está preso agora, nesse exato momento, num container, nos países que perseguem cristãos. Vai falar para o teu irmão agora que está lá na Coreia do Norte,
preso, porque ele confessou um dia a fé dele em Jesus Cristo. Ele não tem nada lá. Ele só tem sofrimento, só tem dor. A única coisa que faz com que ele prossiga é porque Cristo morreu por ele. Ele não tem outra coisa lá, a não ser sofrimento e dor. Vai falar para um irmão teu, um irmão meu, que está lá no meio de países radicalmente duros, violentos, dentro do contexto do Islã, perseguindo meus irmãos, teus irmãos, matando, porque os meus irmãos e os teus irmãos simplesmente confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que morreu pela vida deles. Estão sendo retirados de herança familiar, estão sendo colocados na rua, não mais reconhecido como membro de uma família, porque simplesmente ele levantou a mão e falou: não, eu conheço Jesus, eu amei Jesus, eu amo Jesus. Ele não tem outra coisa a não ser sofrimento e dor, mas ele continua perseverando, porque ele só tem Jesus. Jesus que morreu por ele, ressuscitou por ele. Ele não tem mais nada. Vai falar para o meu irmão, para o teu irmão lá na China, em vários ambientes da África, estão lá na Venezuela, às vezes perseguidos por Farc, por militantes socialistas, aqui do nosso lado, América do Sul. Às vezes não tem nada, as suas casas são arrombadas, filhos são retirados para servirem na guerrilha. Não é porque eles são uma opção, é porque eles são obrigados. Eles têm o que lá? Só Jesus, que morreu e ressuscitou por eles. Então haverão dias em que você não vai ter, nem sempre, todos os benefícios que Jesus pode conceder. Vão ter dias tristes na caminhada cristã. E se Cristo não for o centro por causa da sua morte e da sua ressurreição, você está vendido. Você vai ser derrotado facilmente. Esses homens, o próprio Paulo, o próprio Pedro, vários deles, você faz uma investigação, veja como é que foi o final deles. Morte, cerrados, esfolados, decapitados. Mas eles não abriram mão do Cristo. Você olha Paulo fazendo, em um texto de, se não me falha, 2 Coríntios, ele mostrando lá as suas patentes, né? Morto, apedrejado, chicoteado, vítima de ladrões, naufrágios. Aí você escuta Paulo depois dizer: essas leves e momentâneas tribulações não vão se comparar e não se comparam ao peso de glória que eu verei, que eu terei quando encontrar com meu Senhor Jesus Cristo. Então, haverão dias que serão difíceis e você precisa estar centralizado, focado na cruz. E as pessoas precisam escutar isso. Porque se você só oferecer favores no dia que ela precisar e não tiver favor, ela só pode se agarrar à cruz. E se ela não tiver a centralidade da cruz na mente e no coração, então o que Paulo deixa claro nesse verso é que eu preciso, você precisa, nós precisamos entender por que Cristo morreu. Então a primeira coisa que eu tenho que destacar aqui é que Cristo morreu por causa da realidade do pecado. Por que Cristo morreu? Morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados são frutos de uma natureza pecaminosa. Imagine uma árvore. A árvore, a planta que você semeou ali, ela tem uma natureza. É possível você plantar abacaxi e colher melancia desse pé? É contra a natureza. Se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Melancia, melancia, maçã, maçã, laranja, laranja, limão, limão.
Nunca um pé, uma árvore, uma planta vai dar um fruto que não condiz com a sua natureza. Então, quando Cristo morre na cruz, ele morre para tratar com a nossa natureza, não com os frutos da nossa natureza. Ele vai lidar com a nossa natureza. A nossa natureza nos separa de Deus. É aquele contexto mais ou menos assim: eu sou uma pessoa boa, eu não adulterei, eu não fumo, eu não bebo. Por que Deus não me amaria? O problema não são os frutos. O problema é quem você é. O problema não é o fruto. O problema é a natureza. O que me separa, o que te separa, o que nos separa de Deus, não é o fruto que a gente produz. É quem somos. O que somos é o que nos separa de Deus. A morte de Jesus não veio nos consertar. Jesus não veio nos consertar. Ele veio dar uma nova vida. Ele veio nos transformar em novas criaturas. Veja, Jesus disse: olha, remendo novo em roupa velha vai dar errado. Porque a roupa velha não vai conseguir, não vai aguentar o que a roupa nova ou o tecido novo vai aguentar. Porque a fragilidade da roupa velha não tem como. Assim como depositar vinho em um odre velho. Tem como? Não tem como. O que Jesus fala? Ele vai romper, ele vai explodir, ele vai estourar na hora da fermentação. Então, vinho novo, odres novos. Roupa nova ao invés de um remendo. Então Jesus não veio lidar com a nossa natureza pecaminosa. Ele veio acabar com ela e nos conceder uma nova natureza. A realidade do pecado é o que nos separa de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão afastados, carecem da presença, da glória de Deus. Então, a natureza do pecado, ela precisa ser trabalhada. A natureza do pecado, ela precisa, ou Cristo precisou lidar com ela. Tipo assim, não existe possibilidade de você ser transformado. Ele não tem como ajustar o que há em você para melhor. Ele precisa conceder poder nele. Ele precisa fazer com que você nasça de novo, para que você não esteja preso à escravidão do poder do pecado. Mas veja, qual é a promessa? Quando você morre, você ressuscita em um novo corpo para uma nova vida. Não essa velha vida. Em Cristo Jesus, todas as coisas vão ser transformadas, estão sendo transformadas. A realidade do pecado, ela precisa, ou ela precisou deste ato, a morte de Jesus. O pecado é tão real e tão poderoso que precisou de um homem puro, santo como Jesus, morrer para lidar com esse problema chamado pecado. Então, a nossa natureza pecaminosa precisou levar Jesus à cruz. O que somos levou Jesus à morte. O que eu e você somos conduziu Jesus ao Gólgota. O que eu e você somos levou Jesus a tomar o meu e o teu lugar e a ele, e nele ser aplicado a ira de Deus, sobre ele. Como diz o profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas
transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.